72 minutos. Esse é o tempo necessário para acabar com o mundo que conhecemos. É menos tempo do que é preciso para ver um filme no cinema ou um jogo de futebol da Champions League. E vamos imaginar agora um cenário em que você acorda numa manhã tranquila de sábado, sem saber que no dia anterior o mundo esteve a apenas 72 voltas do relógio de sofrer uma hecatombe nuclear. Enquanto você planejava o fim de semana com a família, talvez até mesmo com a sua namorada, ou planejando assistir a série Fallout como eu fiz, o destino da vida de milhões de pessoas esteve nas mãos de líderes globais, notadamente inconsequentes. Pois bem, isso não foi imaginação. E sabe o pior de tudo? A maioria de nós nem percebeu o que aconteceu. Aqui no Brasil, estávamos deitados em berço esplêndido, acompanhando prisões de influenciadores e o circo político que se instaura a cada 4 anos. Enquanto nos bastidores da geopolítica, o clima esteve crítico. E claro, toda essa trama não poderia ter vindo de outro lugar, a não ser do Oriente Médio ou da Ucrânia. E é sobre esse último que iremos falar hoje. (6 de setembro de 2024). O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um apelo desesperado aos seus aliados da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, requisitando luz verde para utilizar armas ocidentais de longo alcance contra alvos dentro da Rússia. Isso mesmo, a Ucrânia planejava um ataque direto ao território russo, utilizando armas fornecidas pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Os famosos mísseis de cruzeiro Storm Shadows britânicos e os sistemas de mísseis táticos do exército estadunidense, conhecidos pela sigla ATACMS. Apesar do resultado negativo da contraofensiva ocorrida em Kursk nos idos de agosto, os ucranianos continuam empenhados na sua tentativa de mudar a maré da guerra no seu país, ainda que sem sucesso. Ataques em massas de drones continuam sendo realizados tanto pelo lado russo quanto pelos ucranianos, atingindo infraestruturas e causando terror na população local. Mas parecia que Kiev estava disposta a ultrapassar mais uma linha vermelha e levar o terror para dentro da própria Federação Russa. Precisamos fazer com que as cidades russas e até mesmo os soldados pensem no que realmente necessitam: paz ou Putin, disse Zelensky. Assim, as linhas vermelhas, famosas imposições declaradas por Vladimir Putin, Sergei Lavrov, Dmitry Peskov, enfim. Os ucranianos pretendiam testar se tais declarações seriam apenas mais blefes advindos do Kremlin. A verdade é que os russos, desde o início de sua operação militar especial, deixaram claro a qualquer nação que permitisse o uso de suas armas contra o território russo estaria considerada diretamente no conflito. Ou seja, caso Biden autorizasse o uso de seus mísseis contra a Rússia, o conflito mudaria de figura. E apesar da oposição vinda de seu próprio secretário de defesa, General Lloyd Austin, o presidente americano parecia estar no caminho certo para dar luz verde a uma tragédia. Quarta-feira, 11 de setembro. O mundo esperava um grande anúncio vindo da Ucrânia, quando Zelensky se reuniu com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, algo que a posterior poderia desencadear uma resposta em larga escala da Rússia. E isso não seria nenhuma fantasia. Ataques em Kiev, na Polônia, em bases da OTAN, e acredite, isso só seria o começo de uma realidade não muito distante. No entanto, no lugar de uma ordem militar, adveio a reafirmação dos americanos e ingleses em apoiar a causa ucraniana pela sua liberdade. E tal declaração não poderia ser dita em um cenário pior, com a operação em Kursk sendo contida e com o exército russo avançando dia após dia para além do Donbass. O resultado final é esse: queremos que a Ucrânia vença, declarou Blinken após o seu encontro com o presidente ucraniano. Apesar da negativa dos representantes da NATO, a tensão só aumentava nos bastidores da geopolítica mundial. E na quinta-feira advém o alerta do Kremlin. Durante uma estranha entrevista no meio de uma praça a um canal de notícias russo, o presidente Putin finalmente rompe o silêncio, deixando claro que qualquer uso das armas de longo alcance fornecidas pela OTAN contra o território russo mudaria a natureza de toda a guerra até o momento. Isso significaria que os países da NATO, os Estados Unidos e os europeus agora estarão lutando contra a Rússia. E se for esse o caso, então tomaremos decisões apropriadas para responder às ameaças que nos confrontarão. Putin.
E convenhamos, apesar da natureza generalizada do conflito da Ucrânia hoje em dia, com combatentes internacionais dos dois lados, mercenários ocidentais apoiando Kiev, incluindo até brasileiros, o alerta de Putin não pareceu ter sido algo vazio. As palavras de um ex-agente da KGB, que costuma dar entrevistas em cenários de gabinete e salas de reuniões, carregavam um peso de um aviso sombrio, e de que finalmente, desde o início de sua operação militar especial, a ameaça nuclear era real. Aquela sexta-feira, 13 de setembro de 2024, foi provavelmente o dia mais próximo em que o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear desde o início do conflito na Ucrânia. Enquanto as pessoas saíam de seu expediente para os bares e casas noturnas, algo de monumental aparentava estar prestes a acontecer nas instalações da Casa Branca. Keir Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido, havia voado para Washington, D.C. para se reunir com Joe Biden. Ali mesmo, e com a simples assinatura em um papel, poderia ser decidido se Storm Shadows britânicos e os ATACMS americanos seriam utilizados contra alvos em solo russo. O que quer que fosse acordado àquela circunstância nos aproximaria muito da meia-noite. Naquela sexta-feira, tudo estava por um fio. Peskov já havia declarado após o anúncio de Putin que as palavras do presidente russo foram muito claras e atingiram o seu público-alvo, o presidente dos Estados Unidos. Em uma conferência de imprensa na Casa Branca no mesmo dia, John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional norte-americano, ao ser indagado se o Ocidente enxerga com seriedade as supostas ameaças de Putin, asseverou: "Nunca disse e nem nunca afirmamos que não levamos a sério as ameaças do Sr. Putin. Por exemplo, quando ele faz ameaças brandindo sua espada atômica, tratamos isso com seriedade e monitoramos constantemente tais atividades. Nos últimos 3 anos, ele já demonstrou que é capaz de ações agressivas." John Kirby. E o toque final para transmitir a seriedade de todos esses comentários veio do embaixador russo dos Estados Unidos, Anatoly Antonov. "Ontem, as declarações do meu chefe foram analisadas com muita atenção por aqui. Vários ex-funcionários do governo americano me ligaram pedindo para explicar o que realmente estava por trás dessas palavras. A minha resposta foi simples: não brinquem com fogo, Antonov." E parece que isso surtiu o efeito esperado ao que estava sendo decidido na Casa Branca, pois até o final daquela sexta-feira, Joe Biden hesitaria em conceder a Zelensky a autorização para o que tanto almejava. Mesmo com a pressão de aliados e a crença de que Putin estava blefando, Biden foi contrário às pretensões de seus aliados. Agora, pensa comigo. Tanto os americanos, ucranianos ou russos, e a maioria de nós, sequer perceberam o quão perto estivemos de acordar no sábado seguinte, apenas para perceber que provavelmente seriam aqueles os nossos últimos dias. A Ucrânia estava disposta a lançar um ataque dessa magnitude contra a Rússia, e continua pretensiosa quanto a isso. Mesmo com a negativa de muitos líderes europeus, a verdade é que existem soldados britânicos estacionados em solo ucraniano. E isso não é nenhuma declaração vazia, pois vem do próprio chanceler alemão Olaf Scholz. E tais soldados seriam utilizados para operar os Storm Shadows. A retaliação russa teria sido inevitavelmente avassaladora, com ataques convencionais à capital Kiev, utilizando suas armas avançadas como os mísseis Kalibr, Zircon, Sarmat e até mesmo com as ogivas hipersônicas Avangard. Essas com peso de 26 a 28 toneladas seriam atacados alvos da OTAN na Polônia e na Romênia, e também alvos militares dos ingleses, o que não se restringiria a apenas o leste europeu. Nesse sentido, desencadearia a retaliação da OTAN, em face da violação do seu artigo 5º, onde se utilizariam de seus gládios nucleares para levar o extermínio aos centros de comando e controle e depósito de munições e campos de aviação da Rússia. Até esse momento, o Cavaleiro Vermelho da Guerra estaria solto pela Terra, e assim seguiria a cadeia inevitável de eventos até a meia-noite do relógio do juízo final. Em 72 minutos, o mundo como conhecemos deixaria de existir. E você? Como se sentiria ao escutar o tocar das sirenes que pareceriam como trombetas do apocalipse? Você já teria amado o suficiente? Ter feito as pazes com alguém? Teria realizado seus sonhos? Ou finalmente se apegado com a sua fé?
Pois é, não foi dessa vez que o mundo quase acabou. O cenário de tensão geopolítico continua se desenrolando, e dessa vez parece estar mais próximo de nós do que imaginemos. Há mais coisas a vir por aí, e pode ser que dessa vez não tenhamos como voltar atrás. Se você quiser mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. E também comente sobre o que você achou desse vídeo. E no mais, eu me chamo Lucas e até a próxima. Se houver uma próxima.